O segredo é o seguinte, não é nem a quantitativo total de horas, né? Tem uma frase que eu digo que é bem melhor estudar 2 horas por 2 meses do que 10 horas, 2 horas por 10 meses do que você estudar 10 horas por 2 meses. Então, é regularidade e constância. Não adianta dar aquele tiro e parar. Tem que ter na cabeça que tem que ter paciência, a perseverança, tem que pegar bons profissionais hoje, material correto, porque o concurso está profissionalizado. É uma guerra mesmo. A gente está em nível hoje, alguns concursos. Oi. Tive um problema aqui no computador, ele não gravou o começo da entrevista. Ah, vamos começar. Vamos começar? Vamos começar. O primeiro concurso foi policial militar que você fez, né? Foi a Polícia Militar. Então tá. Então estava certo. Eu Esse achei que eu tinha dado- errado. Não, achei que eu tinha errado ali, que foi Polícia Civil, Polícia Militar. Não, esse tem um dado engraçado, se você quiser falar. Tipo, foi o único concurso que eu vi isso, tá? Tinha 3. Você conhece a fama da Sim. Polícia Militar do Estado do Rio? Sim. Então tá. Tinha 3.000 inscritos e 5.000 vagas. E eu consegui ficar reprovado no psicotécnico. Essa é muito boa. Quando quiser, cara. Os demais não, né? Os demais aí foi disputado, né? Foi disputado. Não, se quiser mencionar, não passamos, pode falar. É divertido essa história. Quando quiser, apareceu lá. Vamos fazer melhor agora. Meus prezados telespectadores. De novo. Meus prezados telespectadores e minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Filho de uma costureira e de um motorista de táxi, ele nasceu há 44 anos em Barra do Piraí, pequena cidade do estado do Rio de Janeiro, onde passou sua infância. Aos 7 anos de idade, foi diagnosticado com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, doença que lhe trouxe muitas dificuldades durante a sua trajetória escolar. Mas o sonho de alcançar grandes objetivos na vida superou todos os obstáculos. Decidido a ingressar em alguma carreira do serviço público, dedicou-se arduamente aos estudos e passou não apenas em um, mas em nada menos do que 12 concursos. Depois de atuar na Polícia Militar do Rio de Janeiro por mais de 10 anos e de exercer a função de agente penitenciário federal por 8 anos, eis que uma conjunção de acontecimentos e oportunidades que se somaram ao seu espírito empreendedor fizeram dele um empresário de sucesso, fundador e CEO do Alfacom, que é a maior empresa preparatória para concursos públicos do país. Sediado em Cascavel, o Alfacom tem mais de 4 milhões de alunos de todas as regiões do Brasil matriculados em sua plataforma digital. Você vai conhecer hoje um pouco mais dessa inspiradora história de superação, perseverança, ousadia, contada pelo seu personagem, o empresário, professor, escritor e palestrante com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. O Evandro Guedes, meu entrevistado, meu convidado, nesta noite aqui no Jogo Aberto, aqui nos estúdios da TV Tarobá. Boa noite, Evandro. Boa noite. Obrigado por atender o meu convite e arrumar uma brecha na sua agenda, que, pelo que eu sei, às vezes passa de 25 horas por dia. Né? Corrido. Alguma coisa assim. Agora, principalmente pelo fato de você ser portador desse transtorno do déficit de atenção, muito comum, né? De um modo geral, às vezes não é muito bem diagnosticado, né? Você não foi um bom aluno nos primeiros anos escolares. Você mesmo diz, aliás, que era um cara programado para perder. O que foi que deu errado para ter dado tão certo? O TDAH, ele é fácil de ser diagnosticado nas crianças, né? Quando a criança, ela começa principalmente por ficar mais atrás nos primeiros anos, não conseguir ter desempenho. Se o professor, principalmente no ensino básico, não tiver treinado, ele não consegue identificar. Você tem muita dificuldade, eu tive muita dificuldade. Então, na segunda série primária eu fiquei reprovado e eu sempre fiquei de recuperação desde que eu me lembro do antigo primeiro grau e segundo grau, né, que agora é fundamental e médio. Mas eu sempre fui muito persistente em tudo que eu faço. Eu sempre trabalhei desde muito cedo, meu pai não acredita muito e não acreditava muito em educação, meu pai só acreditava em trabalho. Então, aos 12 anos comecei a trabalhar e fiz muita coisa pela frente. Só que eu tenho uma chama que queima em mim que diz assim, cara, não fique parado, né, que movimento é vida. E eu nunca gostei de ficar parado. Então, se eu estivesse num lugar onde o start ali era 10, eu queria buscar o 12, aí eu alcançava o 12, eu ia para o 13. Hoje eu descobri que muita gente diz, né, depois que você tem uma meta, você dobra a meta. Eu acho que isso foi algo meio instintivo que eu sempre tive, até porque por conta das dificuldades. Foi, né? Por isso que você foi lá, fez 12 concursos, né, públicos, né, bastava um, né, passar em um, exercer a carreira, enfim. Ou foi uma resposta que você deu para aquela professora que te reprovou lá no
lá na segunda série, lá no primeiro grau, né? Do primário, na época. Eu nunca tive essas coisas, não. Meu coração não comporta essas coisas, não. O meu negócio foi mais, eu não gostava era de ganhar pouco mesmo. E como eu era policial militar do estado do Rio de Janeiro, o trabalho sempre me empolgou muito, né? Minha esposa lembra que eu gostava de engraxar o coturno lá, e eu ia para combater o mal. Mas o problema é que eu não pagava as contas. Chegava no final do mês, não pagava. E eu tinha um sonho grande, que já que dava para ser policial militar, eu queria ser policial federal. Essa foi o meu final. Só que como eu não passei nos concursos da Polícia Federal que veio, que foi o de 2000, 2002, 2004, eu acabei passando para o agente penitenciário federal que eu vim operar em Catanduvas, no Paraná. E logo depois eu acabei realizando meu sonho, que eu passei na Polícia Federal, na rodoviária, e deu 12 concursos, mas a minha vida, ela deu um 180 e me jogou para o mundo do empreendedorismo. Pois é. Agora, além de ter que estudar quase dia e noite, quais são os demais ingredientes, Evandro, que compõem a receita para ser aprovado em concursos públicos? E que são tão ou mais disputados até que os vestibulares das grandes universidades, né? Perseverança, persistência. Existe uma regrinha que é uma esfera que diz que 60% é técnica, que você tem que ter, que são bons materiais, bons professores, dedicação, tempo de estudo, constância. Você tem que estudar por 10 meses, 2 horas, mas não por 2 meses, 10 horas. Organização e disciplina. Organização e disciplina. Otimização dos estudos. Para tanto, eu tenho muitos seguidores, a gente nem tem esse curso, mas tem muitos seguidores que faz pré-vestibular de medicina, porque 40% ali é motivação. Se estiver desmotivado, ele para, ele não vai quando a coisa começa a apertar. Agora, a aprovação para a PM do Rio foi a sua primeira vitória, né? Foi o seu primeiro concurso? Foi o meu primeiro concurso. Agora, mas a sua vida começou a mudar mesmo quando você passou, que já mencionou no concurso aqui para agente penitenciário, que trouxe você para Cascavel. Acho que foi a segunda disruptura na vida, né? A primeira foi quando se conseguiu superar com si mesmo aqueles calos mentais, né? Isso. Que diz, é difícil, não vai conseguir, filho, e você vai lá e conseguiu. Aí você vem para Cascavel para trabalhar na penitenciária lá em Catanduvas, e aí foram tempos difíceis, né? Você chegou aqui sem dinheiro até para o aluguel, se dispôs até a limpar o apartamento que dividia com os colegas, né? Foi um período de muito sacrifício, até com episódios hilários, né? Nessa fase aí. Na verdade, a primeira disruptura da Polícia Militar, né? Eu entrei porque eu trabalhava numa empresa que eu carregava caminhão e eu não aguentava fazer mais força. Então foi uma ótima opção entrar para a Polícia Militar. Depois eu continuei estudando. Lá você só carregava um fuzil, né? Lá eu carregava um fuzil e às vezes vinha coisa de lá para cá, né? Mas fazia parte do trabalho, eu gostava. E quando eu cheguei em Catanduvas, no Paraná, foi interessante porque eu vim para Cascavel primeiro, né? E eu cheguei com R$300 no bolso, era meu único patrimônio. Eu vendi um Golzinho que eu tinha por R$800 e eu falei com a minha esposa que pela primeira vez eu gostaria de fazer alguma coisa diferente. Pela primeira vez na minha vida, aos 31 anos, eu andei de avião. Literalmente, eu consegui ver a vida de cima. E as pessoas falam, Evandro, mas mudou? Eu comecei a ganhar R$7.500 aqui, quando eu ganhava 950 lá, mudou. Mudou muito, né? Agora, a grande virada, então, nesse processo iniciou-se quando você resolve dar aulas, né, para um jovem que queria prestar concurso público. E aí foi que você falou, vou ganhar um dinheirinho extra, né, nas horas vagas. Cara, e na verdade, ele é meu amigo, eu nem sei se ele sabe da influência que ele tem em mim, que é o Ricardo Barreto Salgueiro, é policial rodoviário federal aqui na região, é vereador de Catanduvas, e a gente tem todo um contexto ali, o porquê que eu resolvi começar a dar aula para ele lá em Catanduvas. Mas eu lembro que eu falei para ele, a cidade de Catanduvas é pequenininha, se você passar aqui, você vai virar o cara tão famoso da cidade, na polícia, que você vai virar vereador. Resultado, ele é policial rodoviário e virou vereador. Profético, hein? E você falou para ele, se eu passei, você vai passar? Mas na verdade, isso é para qualquer um. Eu sou um cara cheio de limitação e a minha cabeça foi programada para dar problema, para perder mesmo. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Evandro, a partir daí, então, eu diria assim, uma verdadeira conspiração dos astros, né? Reuniu encontros inesperados, coincidências, oportunidades e desafios que resultou na fundação do Alfacom, né? E você foi acionista e depois virou sócio proprietário, né? Proprietário, né, do Alfacom. Isso. E esse negócio, como outros da sua vida, foram feitos no peito e na raça, né? Sem dinheiro. Você assinava o contrato, assumia o compromisso e depois eu dou um jeito de pagar. Na verdade, eu não tinha a menor noção do que era ser empresário. A primeira empresa que nós montamos ali na Tancredo, em Cascavel, eu comprei as cadeiras, o ar-condicionado e era tudo financiado, as mesas eu comprei também de segunda mão, as cadeiras, e eu fui tocando o negócio. Assim, o brasileiro tem muito isso, né? A gente começa, o modo tupiniquim de empreender, a gente começa no peito, aí depois a gente vê as nuances. Aí, lógico, convergiu porque eu acabei, a minha vida acabou tendo um encontro com o time de gestão fato, do Alfa. O brasileiro tem um talento, né, para o empreendedorismo, só que ele não tem a sistemática, né?
da coisa. Isso que atrapalha muitas vezes. Um negócio muito bom acaba ali na frente porque faltou organizar o caixa, organizar a finança, organizar a gestão, não é isso? Olha, eu sou fã dos Estados Unidos, sabe? Eu conheço a Califórnia, o Texas, eu sou fã deles mesmo. Só que eu costumo dizer que eles dizem que lá é o país das oportunidades. Lá é o país das oportunidades porque eles têm oportunidade de aprender. O brasileiro não. O brasileiro começa e não tem apoio. Quando você quer montar um bom negócio, você tem que ir no peito, na raça. Tanto que quando eu falo para empreendedores, eu já dou a primeira dica. As pessoas me perguntam, primeira dica, eu falei, você vai quebrar. Então quebra e levanta. Bem animador, né? É, mas é a resistência de cair e levantar. O cara tem, mas não vou quebrar, vou provar para você que não quebro. Quebra, entre 3 e 8 meses quebra. Agora, no meio do caminho, você tornou-se sócio de um dos maiores grupos educacionais do país, né? Foi isso que deu também uma outra guinada na sua vida, que na venda da sua participação você poderia aí alavancar o Alfacom, né? A gente foi vendido no início por 51% para a antiga Abril Educação, depois fomos passado essa mesma porcentagem para a Somos Educação, que os meninos da Tarpa Investimento compraram o Abril no Brasil, e na troca de comando lá, nós conseguimos fazer a compra do controle acionário do Alfacom, tanto que eu e os 2 sócios Javé e Jatos, nós somos os controladores da SA. Uhum. Agora, o elemento mais decisivo nessa trajetória foi a internet, né? Porque é quando você descobre lá, não me lembro que ano que você me contou. 2007. 2007. Você descobre lá as transmissões de aulas à distância e a tecnologia daí entra em cena para fazer a sua empresa dar um grande salto para o futuro, né? Na verdade... Essa foi a grande mudança, né? Realmente, né? Na verdade, foi a maior disruptura social, né? A pandemia agora foi a segunda grande disruptura que eu vi. Antes disso, tinha a disruptura no Brasil da Constituição Federal de 1988. São disrupturas sociais. O que mandava era o satélite, aquelas teleaulas, inclusive eram meus amigos, o Luiz Flávio Gomes, o Damásio, até já faleceram. E eu tinha muito apreço por eles. Transmissões caríssimas, né? Tinha que comprar horário no satélite, né? Era complicado aquilo. Tal da banda KU caía toda hora. E você tinha que se deslocar da tua casa para estudar numa telesala. E aí, quando veio a internet, a disruptura, eu vi pela primeira vez uma transmissão de Harvard. O YouTube tinha sido acabado de lançar em outubro de 2006. E eu tive um estalo. Eu falei, pô, cara, uma hora eu vou conseguir vender aula pela internet, mas simplesmente não dava para transmitir. Mas eu montei o estúdio antes mesmo de dar para transmitir. Naquele momento, o Alfacom era uma escola local, em Cascavel, com alunos na sua estrutura física, sem pensar ou sonhar de sair para o mundo, para o Brasil. Não, na verdade não existia nem Alfacom, era Alfacom Cursos, né? Depois a gente criou Alfacom Cursos Online, aí alguém achou que estava muito longo. Falei, corta esse troço e coloca Alfacom, de com cursos. Aí ficou alfacom.com.br. Agora, o que é hoje o Alfacom? São 4 milhões, né, de alunos matriculados na plataforma online, né? São mais de 200 professores, é isso? Nós temos mais de 200 professores no Brasil todo, tá? Nos 26 estados e no Distrito Federal, nós temos professores do Alfacom por conta do regionalismo também, para a gente proteger o regionalismo. E a gente tem 4 milhões de alunos na plataforma e o Alfacom não é só o Alfacom em si, ele tem várias unidades, aqui em Cascavel, São Paulo, Fortaleza, e a gente em Porto Velho tem uma empresa parceira. Nesses locais você tem uma estrutura física que também retransmite as aulas com alunos presenciais ali ou não? É apenas uma filial para os negócios? Não, é só filial mesmo. São Paulo é estúdio e central administrativa, Rio de Janeiro é somente estúdio, Fortaleza é estúdio. A Porto Velho é a subsidiária, é uma empresa que nós compramos. Quando você fala estúdio, portanto, isso é fundamentalmente a essência do negócio hoje. É gravações de aulas e transmissões via internet, enfim, através das tecnologias. É isso. E a gente saiu na frente fazendo o quê? A internet é muito bagunçada, né? E o que a gente faz é um profissionalismo na gravação das aulas. A gente padronizou as aulas. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial. E já retornamos entrevistando o Evandro Guedes, CEO, fundador do Alfacom, que é a maior empresa preparatória de concursos públicos do Brasil. Já voltamos. Até já. Objetivamente, hein? Tá legal. Ficou bom o ritmo, hein, Evandro? Ficou. Tá bom, né, Leandro? É só fazer um time mental que o negócio vai. Você viu? Não, é porque é complicado. Cada ponto da tua história, além das curiosidades, que são fantásticas, né? Que se a gente pudesse falar 2 horas, a gente faria um programa humorístico, né? Se ele soubesse o quanto a gente está sofrendo para os 30 minutos da live, né, cara? Cara, hoje a gente é 0,1 no Brasil de conexão no Instagram. Ninguém dá mais do que eu. É 40 mil, 40 mil. Eu tinha entre 2 Nem vezes artista era 43, tá dando 44. Mais. A gente estava com 45 mil, Gentili estava com 9.
Nesse bloco agora nós vamos entrar no Fábrica de Valores. Ó, legal. Tá? E daí vamos falar também de alguns lemas teus, ande com gente melhor que você, aquela coisa, falar de empreendedorismo nesses tempos de crise, voltar a falar nisso, né? E as oportunidades aí da pandemia, lives, por aí, tá? Ok. Temos uma... Beleza? Tá bom. Vamos ter o quê? Uns 11 de volta? 12? Você entregou, esse primeiro bloco foi no horário certinho, né? 13, 14. Tá. Beleza? Pra volta, né? Isso aí, né? Tá bom. Como é o Evandro, dá pra passar uns 2 minutos a mais, né? Não, já que eu vamos passar uns 5. Tá bom. Pensando no seu rolê. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o Evandro Guedes, que é CEO e fundador do Alphacom, que é a maior empresa preparatória de concursos públicos do Brasil. Além disso, muitos telespectadores certamente que estão nos assistindo conhecem o Evandro da internet, do YouTube, do Instagram, né? Ele é um dos maiores influenciadores digitais do país também. Vamos falar um pouco mais sobre isso na sequência aqui da entrevista. Agora, Evandro, mais recentemente, eu acho que foi no ano passado, né? Surge o seu novo projeto, que é o Fábrica de Valores, onde você coloca em prática seus múltiplos talentos aí, né? De comunicador, professor, palestrante, influenciador digital, como mencionei agora, para orientar jovens e adultos insatisfeitos com a vida que levam a buscarem novos rumos, né? Como é que surgiu essa ideia? Porque eu sei que foi uma coisa assim, já que você consegue monopolizar as atenções, se comunicar, vamos sair desse campo meramente concurseiro, né, que é a sua clientela básica do seu negócio, e vamos atender outras pessoas que estão em busca de algo novo na vida e não necessariamente um concurso público. Na verdade, eu já fazia isso, né? O grande exemplo é que em 2009 nós basicamente adotamos o Ivanildo Ferreira, que era aqui de Cascavel, que era sem terra. Ele tem uma história bem bonita, tá na internet. E a gente pegou ele do zero, analfabeto técnico, e ele é policial federal em Belém do Pará. E N histórias que eu posso contar para você aqui. Aí um dia eu cheguei pro Leandro, que trabalha comigo, e falei, pô, cara, a gente tem que começar, já que a gente encheu tanto o nosso copo, a gente ajuda tanta gente, o que você acha da gente fazer um processo, um programa de crescimento pessoal? Porque 95% das pessoas, segundo estudos americanos, elas sempre vão ficar na mediocridade, naquela parte mediana. Sempre vão comer o que dá, comprar o que dá e nunca vão ter uma vida abundante, nunca vão explodir na vida, que são os 5% de pessoas que efetivamente vão estar no topo. A gente resolveu, um belo dia, falou, vamos alugar um lugar em São Paulo, que se funcionar em São Paulo, funciona em qualquer lugar, e se der 200 pessoas... Lá foi laboratório. Laboratório, se der 200 pessoas, tudo bem, deu 1.100 no primeiro evento nosso, e a gente achou que não ia conseguir segurar o público por 2, 3 horas, seguramos por 8, 9 horas de evento, que agora está profissionalizado, né? O Fábrica de Valores, então, ele é um treinamento, né? Num determinado ambiente, e às vezes tem um palestrante junto com você, um convidado especial, e vocês dividem o palco ali, né? Ali tem alguns eixos, né, de temas, né, que vocês abordam. Quais são eles? O primeiro é o financeiro, né? O financeiro, emocional, relacionamento, saúde e crescimento pessoal. Porque, na verdade, hoje em sociedade, o eixo está ao contrário, né? Os jovens não são orientados pelas famílias, então eles casam primeiro para depois ter o apoio financeiro, para depois ter o crescimento pessoal e muitas das vezes não conseguem nem o apoio financeiro, emocional e nem mesmo o crescimento pessoal. O que a gente ensina é como você vai se organizar financeiramente em sociedade, algo real, como deve lidar com o relacionamento. A minha esposa me ajuda muito, são 23 anos de relacionamento. O emocional, que hoje a gente tem, diga-se de passagem, 12 milhões de pessoas com depressão no Brasil, é um perigo, e isso começa com uma ansiedade crônica. Um pouquinho aí das suas, as suas aparições na internet. E o bacana foi que tudo começou na brincadeira, com o canal, entendeu? No YouTube, que hoje tem 612 mil inscritos no YouTube, e com o público bem direcionado. Agora, o Fábrica de Valores, portanto, ele surgiu também, eu imagino, que da necessidade de se motivar, até os jovens que vão lá. Eu assisti o de Cascavel, estava lá na plateia, e fiquei impressionado com aquela energia, né, do evento, né? Também dizer para os jovens que estão ali, que motivá-los, porque, como você falou, você levou quantos anos para passar no primeiro concurso? 8 anos. 8 anos. E não adianta prometer que as pessoas vão estudar e vão passar já no primeiro, segundo ano. É uma luta árdua, né? Demorada. Alguns têm sorte e passam logo, outros vão demorar, mas não podem desistir. E o Fábrica está lá para dizer isso também, né? Não desista. Porque assim, não é porque você nasceu desfavorecido, não é porque às vezes a gente nasceu em comunidade,
ou que você não é de uma classe rica, ou que o seu pai não soube te orientar, que você vai dar errado na vida, não. E o que a gente fala para os meninos é o seguinte, a gente quer fazer um Brasil melhor. E um Brasil melhor a gente faz com a maior quantidade de jovens saindo das drogas, jovens saindo do ostracismo, jovens saindo da melancolia. Pô, hoje a gente tem jovens com ansiedade aos 19 anos, 17 anos, e tem uma vida inteira pela frente. Então, às vezes teve o fundamental ruim, o médio ruim, e uma dos escapes... Fazendo aquilo que não querem, né? Às vezes até fazendo uma faculdade por pressão familiar e não é exatamente a sua vocação. E a faculdade é chamado apoio social, né? Se você está numa faculdade, por pior que ela seja, os pais estão felizes e dizem, meu filho faz faculdade. Está pagando um dinheiro que não pode, está fazendo uma coisa que não quer, e quando sai de lá, não tem retorno. Vai ser um profissional ruim, né? Na verdade, não chega nem a ser um profissional, porque não tem mercado de trabalho. É verdade. Ivandro, dois de seus lemas preferidos, que são verdadeiros mantras, né, que você repete a exaustão nas suas aulas, nas suas lives, lá na Fábrica de Valores, enfim, na sua vida, né? Você diz sempre, ande com gente melhor que você, que pode ser uma coisa banal se falar isso, mas tem por trás dessa frase, ela tem uma força incrível e é verdadeira, né? Inspire-se em pessoas de sucesso. Quem são seus heróis? Os meus heróis, basicamente, quando eu falo as pessoas riem, né? O Arnold Schwarzenegger, Will Smith, o Stallone, eu tenho o Jorge Paulo Lemann, a Billy Diniz e o Jack Ma, fundador do Alibaba, que é o maior e-commerce da China. São 6 pessoas que têm histórias diferenciadas. Então, eu me inspiro em gente grande para poder seguir grande. Eu não quero ficar igual eles ou do tamanho deles, mas eu quero seguir passos que cada um deles podem... As qualidades de cada um você tenta incorporar na sua vida e transmitir Perfeito. isso. Os lemas, os princípios. Né? Agora, não basta o lema, né? Tem que aplicá-los, né? Tem que aplicar. Stephen Covey tem um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Depois que você junta os 7 hábitos, é um manual perfeito para você ser um ser humano melhor. Só que se você não aplicar, não fizer, não vai funcionar. Quais são? Você Dá para falar rapidamente? Cara, o primeiro é proatividade, né? Comece pelo mais importante. Quer dizer, não esperar ser mandado a fazer alguma coisa, já fazer na frente. Na verdade, o conceito é um pouco mais amplo, né? Você tem que evitar ser reativo, né? É você ser proativo, tenha objetivo em mente, faça primeiro o mais importante, tenha sinergia e você tem mais alguns hábitos ali que você juntando esses 7 hábitos, efetivamente você vai ser uma pessoa que vai conseguir se destacar mais se você incorporar, né? Tem uma regra ali, que é o 5º hábito, que eu chamo ganha-ganha, que você cresce muito na vida quando você faz a pessoa que está do lado crescer também. Que é o crescimento coletivo, né? Que é o crescimento coletivo. Agora, ninguém cresce sozinho, na verdade, né? Exatamente. O seu exemplo de vida é isso, né? Você sempre se cercou de gente, de amigos, de pessoas, de profissionais competentes, né? Ajudou as pessoas também. Na verdade, o eu é muito fraco. O nós é muito forte. Eu só sou quem eu sou por causa da minha equipe. Exatamente. Você segue alguma religião? Sigo. Eu sou evangélico desde jovem, né? Aí as pessoas olham, nossa... Praticante? Praticante. Eu sou metodista hoje. Mas eu andei um tempo afastado, né? O pessoal, nossa, mas o cara é todo tatuado. É porque é o seguinte... Não tem nada a ver. Não, mas até tem. Acontece assim, eu fui da Assembleia de Deus. Essa não permite, né? Hoje tatuagem, né? E quando a gente é muito jovem, isso eu explico quando eu vou em alguma pregação, alguma coisa, eu digo assim, ó... Não repreenda demais os jovens, porque senão vai acontecer igual aconteceu comigo. Fez 18 anos, acha que o cabresto largou e sai pra vida. Não vai ter cabelo comprido, o jovem fica com cabelo comprido. Fica com cabelo comprido. Não pode reprimir muito. Fui muito reprimido. Agora, a sua esposa também tem um papel fundamental nessa história, né? Que ela sempre provocou e instigou você a encarar metas quase impossíveis. Muito amiga ela, né? Cara. Ela te bota nessas frias, né? Eu vou te dar 3 episódios rápidos. Tem um que eu fiz -8 na Polícia Federal em 2000, né? Eu fiquei arrasado, estava estudando há pouco tempo, que é a prova do SESC UNB. Ela olhou e falou, pô, que merda, tu é ruim, né? Tem que estudar de novo, senão não vai dar certo não. Você foi o primeiro. Segundo, eu falei com ela, eu vou largar o departamento, eu tô no vermelho, eu tô quebrado, mas eu gosto da empresa. Ela falou, vai lá e se vira, faz. O 3º episódio foi que eu recebi 5 milhões na minha conta. Falei, cara, a gente ficou milionário e eu vou comprar assim, dessa forma. Ela falou, não vai. A gente veio do nada veio. Se perder, você ganha de novo. Só não deixa. Ela não deixa eu andar para trás. Ela, inclusive, às vezes a gente acaba essas lives, que você vai entrar no assunto que a gente está vindo aqui. Eu desligo a live e sempre digo, putz, cara, eu não fui bem. Ela fala umas palavras, mesmo sendo evangélica, que eu não posso falar aqui, mas ela diz, se for andar para trás, é para tomar um soco. Faz bem feito, ela sempre dá aquele empuxo a mais. Que bom, né? Puxa para cima, né? Ela puxa. Cima. Agora, falando agora desse drama que estamos todos nós vivendo, no Brasil, no mundo, que é o novo coronavírus, né, Evandro?
Quais são os impactos aí da pandemia nas atividades do Alfacom? Em que medida elas afetam o seu presente e os seus planos para o futuro? Ó, começando que a pandemia, eu vou vou começar com a frase da Abílio Diniz. Em épocas de imensa crise, algumas pessoas choram, outras compram um lenço. E vendem lenços, vendem, né? e ficam ricos, né? Essa pandemia nós tivemos uma maior disruptura social. O grande exemplo da disruptura do digital é que a Beyoncé americana tinha sido a artista que mais tinha dado conexão ao vivo no YouTube, tinha sido 480 mil. Veio o Gustavo Lima e deu 725 mil, depois 2 milhões, e a Maria Mendonça 3 milhões. Então eles quebraram a disruptura. No nosso negócio digital, basicamente, a gente não conseguiu sentir muito o impacto. Vocês já estavam nesse negócio, né? Que virou, que acelerou mais agora, né? Vocês já estavam já há muito tempo. E com esse balançar, dá algum problema econômico? Dá esse problema econômico. Mas nesses momentos a gente está Até porque o cliente teu lá do outro lado, ele pode ter ficado desempregado, não vai pagar, não vai ter no momento o dinheiro para se matricular, fazer o curso para o concurso, né? E acaba virando duas moedas, né? Porque é o seguinte, a gente lida com concurso público. O concurso público de natureza essencial, igual polícia, por exemplo, nunca vai parar de ter. E eu já vi gerente de banco e engenheiro dizendo, ó, a iniciativa privada agora vai para baixo, eu vou acabar optando pelo ramo público. Então, se você souber usar as ferramentas certas, o negócio cresce. Agora, como é que você lida com todas essas, no seu dia a dia, com essa rotina de estar meio onipresente, né? No YouTube, no Instagram, no Facebook, no Fábrica de Valores, que tem o seu próprio canal, no Alfacom, que é o seu negócio principal, né? O Evandro Guedes, pessoa física, também está lá. Como é que é a rotina? É uma coisa louca, né? Ano passado eu fiz 89 ponte aérea. Quando eu vi que o negócio estava ruim, quando eu entrei lá em Guarulhos dentro do avião e fui parar em Confins, e na verdade eu estava vindo para Curitiba, eu consegui entrar no avião errado. Tem esse episódio e ninguém me identificou, me jogaram em Confins. E aí me perguntaram, cara, você perdeu o freio. No final do ano passado eu efetivamente perdi o freio. Eu tive que rever as bases da minha vida, eu desliguei uma unidade física inteira em São Paulo, por conta que a minha presença lá estava sendo solicitada demais. Então eu peguei regras do Warren Buffett, eu coloquei 25 prioridades para a minha vida, circulei 5. Essas 5 eu usei como prioridade para 2020 para frente, e as outras 20 que seriam prioridade, eu coloco lá uma placa assim, não mexer e não fazer a todo custo, porque senão eu vou detonar a minha vida nesse crescimento. A gente falando das lives que estão na moda agora, né, que foram, na verdade, foram impulsionadas violentamente por esse momento de isolamento social, distanciamento social, né? Você está com a sua lá, né, com 43 mil, toda noite, né? Toda noite, às 21h03, vai até 21h03, né? 21 Por que esse capricho de ser 21 horas e 3 minutos? Porque teve um livrinho que entrou no Brasil há um ano e pouco, chama O Milagre da Manhã. E as práticas são na parte da manhã. E a primeira live que nós fizemos, que nós tomamos um susto, né? A gente achou que ia dar 500 conexões, deu 19 mil. Foi às 5 da manhã. A segunda foi 5h01, a terceira 5h02. E como a gente mudou o horário por causa da pandemia, acabou sendo 21h03, é a quarta live. Bom, essa live vai até quando? Porque é um programa, né? Que você está ali com. É um programa de treinamento também, né? É um programa de alta performance gratuito na internet. Eu nem vou falar ainda dos livros, que não vai dar tempo, a gente está quase no final da entrevista, tem mais 2 assuntos, né? De falar dos livros que você já escreveu, que estão, enfim, quem quiser procurar também um pouco mais, está tudo lá na internet, né? Agora, você também foi nesse mundo digital que você já provocou também muitos debates, né, com declarações polêmicas. Você às vezes, não tem muitas papas na língua, né? Cara, na verdade você é muito autêntico, né, Evandro? Além de ser autêntico, o que acontece? Em 2009, eu entrei para a Polícia Federal junto com o Eduardo Bolsonaro. Então, eu tenho uma afinidade com ele. Ele veio aqui, quando teve aquela fala lá de cabe um soldado invade o STF, ele estava comigo ali, não teve esse contexto. Aí a gente saiu no É o País, saímos no capa da UOL, eles gostam de me colocar pelo menos uma vez por mês com um trecho de vídeo. Então faz parte do show. Não é que eu não tenho papas na língua, é que na verdade... São expressões que se usa ali para enfatizar alguma coisa. Agora, se tira do contexto, vira um palavrão às vezes, né? Eu agora em 2020 eu aprendi com o Jack Welch, fundador da General Electric, que já faleceu. Eu li a biografia dele. Que ele disse o seguinte, né, cara, o excesso de sinceridade faz um gênio parecer um tolo. Eu chamo de cometer sincericídio, né? Falou a verdade. Evandro, o desemprego aí gerado pela retração econômica decorrente da pandemia deverá ser um grande estímulo para o empreendedorismo, né? Muita gente vai ficar desempregada, vai dizer o que eu vou fazer, e aí vai brotar alguma vocação, talento, né? Quais são as oportunidades que aparecem nesta crise para quem quer empreender? Cara, ó, nesse momento de crise, eu dou um exemplo do personal que eu tive aqui que fazia um trabalho de consultoria digital, que é uma startup que ele criou. E ele estava desanimado. Ele falou, Evandro, eu acho que não vai funcionar mais. Eu falei, cara, 5 mil pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que você
pensaram do mesmo jeito. Agora é a hora de você acelerar e ter novas ideias para você sair lá no final de uma forma diferenciada. É na crise que se cresce. As empresas vão quadriplicar de tamanho, empresas vão quebrar por falta de persistência do empreendedor. Negócios vão desaparecer e muitos outros vão surgir, né? E vai haver incorporações, normal. Agora, você indicaria, nesse momento, algum nicho específico de oportunidades? Quem sabe seja mesmo da internet, novas tecnologias? É por aí mesmo? Trabalho, o home office? Nesse momento agora, é conhecimento, é investir em você. Aí, Evandro, mas o momento é horrível. Eu sei, mas nesse momento é um momento de aprendizado. Não adianta você tentar pescar em época que o peixe não está lá. Então, você aprende como pescar e na época que tiver abundância de peixe, você vai e pesca. Então, se capacitar é a minha dica agora. Para a gente encerrar, tem um lado pouco conhecido seu que é de especialista, né, em técnicas de defesa pessoal, né? Você é uma coisa assim, praticamente quase um diletantismo teu, né? Muito mais um hobby, né? Você dá treinamento tático, né, para policiais, né, para forças de segurança? Na verdade, nós criamos o GTTA, que é o Force on Force. Foi um treinamento que eu vi no Texas. Nós, tem um time que é eu, o Andrade da Core, do Rio de Janeiro, que é o grupamento especial, e o Zaba do SOI, do Santa Catarina. Nós juntamos esse grupo e a gente resolveu levar os brasileiros para treinar nos Estados Unidos para provar como é lá. E lá a gente conhece a polícia de Boston, a polícia de Austin. Aí a gente treina. Agora a gente vai para Miami. E eu comecei a fazer esses treinamentos táticos lá. Porque o que eu descobri? O que envolve? Envolve atividade de defesa pessoal? Envolve também combate? Na verdade, é combate com armas que a gente faz, né? Existe por exemplo, que chama VCQB, que é combate veicular embarcado. São técnicas que os policiais hoje que trabalham, eles não adquirem porque o Estado não dá treinamento. E para você ter uma noção, esse GTTA, que é o grupamento técnico nosso aqui de Cascavel, a gente dá treinamento de graça. É um trabalho que, regras de Arnold Schwarzenegger, depois que você vencer, devolva para a sociedade. É o que você faz um pouco também lá na sua empresa, né? Isso, a gente devolve bastante. Pessoal, olha, a gente conversaria aqui muito mais, até porque nem explorei muito o Evandro em algumas histórias bem pitorescas que tem, mas a gente volta a falar daqui um tempo mais, né? Fazer uma nova entrevista, vamos buscar novos temas e outras oportunidades depois da pandemia, ver o que sobrou, né? Obrigado pela audiência, Evandro Guedes. Obrigado. CEO e fundador do Alfacom, maior empresa preparatória de cursos para concursos públicos do Brasil, além de influenciador digital, enfim, uma série de qualidades que todo mundo conhece dele. Obrigado pela entrevista. Obrigado também. Obrigado pela audiência. Bom domingo e até o próximo sábado. Inteligente, né? Enquanto... Evandro. Oi. Aí falou de umas cenas pitorescas da vida. Tô pedindo pra você falar sobre um vídeo aqui, cara. Já pegaram lá. Coloca aí. Vamos pôr, põe na tela aí. Puta que pariu. Cara, esses apagadores. O cara vai conhecer. Eu queria... Que pena. Você sabe por que foi o apagador? Você me contou já uma vez. Então, cara, o Você apagador... despertou alguém que estava dormindo lá, não foi? Mas assim, o cara que eu joguei o apagador é Policial Rodoviário Federal. Depois criaram um meme que diz assim, pô, joga o apagador em mim, lembra? Cara, tinha 100... eu lembro que teve um dia... Essa, viu? Puta, a gente devia ter falado dessa aí, né? Mas não, tá e o bom. legal é o seguinte, você imagina, a Croton, cara, é galindo, é a maior empresa do mundo. A Croton tem os compliance, um monte de regra. De repente o Jadson me liga e fala assim, rapaz, fudeu, o que foi? Você tá na UOL de novo jogando apagador. Aí o mesmo foi, joga apagador em mim também, quero passar. Cara, virou um hashtag, né? Hashtag joga apagador em mim. Cara, a gente foi num evento do Fábrica, o que eu fiz? Eu botei um monte de brinde de curso e joguei apagador em todo mundo. Sensacional. Pô, virou uma marca, né? Virou uma marca. Pô, mas isso aí foi foda. É que eu lembro da esportiva. O apagador é o microfone. Pô, cara... Sai puto, né? O cara, pô, sei lá. Pô, cara, ainda bem que não filmaram. Eu já joguei cadeira no aluno lá, cara. Ainda bom. Cadeira. Só ainda bem que ficou só o apagador. Cara, mas sabe o que acontece? O CTA é um prédio inteiro que nós construímos, ninguém paga. É zero de pagamento. A única coisa que eu falo pro cara, o cara vem do Brasil inteiro, ele tem mais de 3 anos, ele tá estudando de graça. Eu dou tudo pra ele. Tem cara que eu pago até a estadia dele aqui. Falo com o cara, a única coisa que você vai fazer é estudar. O puto vai e dorme na aula. Não, se dormir na aula, eu jogo uma cadeira nele. Lá eu não deixo filmar, não. Não, porque... Vamos gravar a chamada, então.
Tá vendo o que a gente perdeu de falar mais? Isso aí. Nós vamos fazer um programa aqui no futuro só com o lado pitoresco da história. Vamos elencar todas as histórias. O programa é esse, todas as histórias do Evandro. Viu? O livro aí vai ser esse, todas as histórias do Evandro Guedes. Ô, Evandro, se caso não sair nada da aula, tem esse gravado, a gente pode usar daí. Puta merda. Claro. Não, vamos gravar uma cena ele jogando a cadeira. Vamos fabricar essa cena. Puta merda. Imagens meramente ilustrativas. A gente podia fazer uma aqui no estúdio, na gravação aqui, ele ficar bravo com uma pergunta, né? E jogar o microfone. Arrancar o microfone. Eu tô mais calmo. Tá bem mais zen, bem mais zen. Vamos gravar a chamada, então? Vamos lá, começamos a fechada, vem pra aberta, vou pra fechada. Tá bom. Ele é o dono da maior empresa preparatória de concursos públicos. De novo. Ele é o dono da... De novo. Pode dizer dono, né? Pode ser um dos sócios, né? Ele é CEO, né? Eu já pensei nisso, vai que mexe. Não. Ele é o sócio proprietário também, pode ser, né? Ok. Ele é sócio proprietário. De novo. Sócio fundador, melhor. Melhor, isso. Melhor. Sócio fundador, melhor. Ele é sócio fundador da... de novo, tropecei aqui. Ele é sócio fundador da maior empresa preparatória para concursos públicos do Brasil, com mais de 4 milhões de alunos matriculados na sua plataforma online. Evandro Guedes é o meu convidado no Jogo Aberto deste sábado. Esperamos você. Muito bom. Vamos gravar uma... Se grava para nós, né? Uns 30...